Salve alunos, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais uma aula de Biologia com o professor Giordani. Nessa aula veremos o final do assunto reprodução das angiospermas. Nas últimas aulas vimos a flor como um órgão reprodutivo, a flor com seus verticilos e funções. Vimos na aula anterior quais são as fases gametófito e esporófito das angiospermas, identificando bem tranquilamente lá o gametófito masculino, o feminino e seus gametas. E nessa aula veremos o processo de fecundação acontecendo dentro do gametófito feminino, logicamente com a participação do gametófito masculino, o grão de pólen que vai chegar na área ali. Beleza? E enfatizando o processo de dupla fecundação, típico das angiospermas, ok? E no final, se tudo der certinho, vamos fazer aqui uma paródia, um funkzinho sobre esse processo de reprodução das angiospermas. Portanto, quer entender esse processo de reprodução? Bora lá, vem comigo! Nós já vimos em aulas anteriores que no ciclo de vida dos vegetais existe um processo de alternância, uma fase gametofítica haploide que produz gametas e uma fase esporofítica diploide que produz esporos de forma assexuada. Gametófito faz reprodução sexuada, esporófito faz reprodução assexuada. Vimos isso então na aula anterior, identificando que nas angiospermas, nas fanerógamas, tá? Incluindo o gímino, a fase dominante é o esporófito. E o gametófito é uma fase extremamente reduzida. Então é uma tendência nas plantas, a redução do gametófito. Anota isso, redução do gametófito. Então quem são gametófitos no ciclo das fanerógamas? O gametófito masculino é o grão de pólen e quando germina forma o tubo polínico, ok? E o feminino é o saco embrionário. Desse modo, o óvulo é tipo um esporângio que produz um esporo que vai germinar formando o saco embrionário. Já dou detalhes sobre ele mais adiante. E a antera lá, com as tecas, são o esporângio masculino que produz o esporo que vai germinar formando o gametófito. Então, olha só, para aqui um pouquinho. Gametófito masculino, grão de pólen, tá? Quando adulto, tubo polínico, e o saco embrionário, o gametófito feminino. Então a função deles é produzir gametas. O gameta masculino, nesse caso, são dois, eu vou chamar de núcleos gaméticos ou núcleos espermáticos. Podem aparecer esses dois nomes. Eles são produzidos pelo grão de pólen. Lá na aula anterior você viu que tinha uma célula aqui que formou esse tubo quando o pólen cai e entra em contato com o estigma do carpelo. Já por sua vez, os dois gametas descendo pelo tubo polínico, isso acontece através do estilete do carpelo. Lá no gametófito feminino, você tem o gameta feminino que é a oosfera. Então, em vermelho, os gametas, tá certo? Além disso, no saco existem outras células. Duas delas que ficam juntas da oosfera, que são chamadas de sinérgides. Sim quer dizer junto, lembra então, sim, grudado, são as células que estão ao lado. E os gametas masculinos passam por elas para poder atingir, ou por uma delas, para atingir o gameta feminino. Aqui eu tenho três células na parte oposta, chamada de antípodas, que não participam da fecundação. Tudo bem? Então, por enquanto, deixa elas de lado. E duas células aqui no meio, que vem de uma célula só, chamada de núcleos polares. Essas células participam da segunda fecundação. Então, já adianto para você. Esses dois gametas aqui, um deles se junta com o gameta feminino, formando o embrião. E o segundo deles, que lá nas gimnospermas, que não tem dupla fecundação, o segundo gameta masculino, ele degenera. Ele fica sozinho, chupando o dedo. Aqui não, ele tem uma grata surpresa, ele entra no saco, ele vê que o gameta feminino, a oosfera, já foi fecundada, e ele quando está pensando assim, vou embora, não tem nada para mim, ele vê que aqui no meio tem duas células para ele, e ele vai fazer a segunda fecundação com essas duas células bonitinhas aqui, se deu bem ele, né? São os núcleos polares, e vão se juntar formando uma segunda fecundação, no caso são três células que participam, formando o tecido nutritivo chamado de endosperma. Tudo bem? Então, olha só.
Quando o grão de pólen cai no estigma, esse grão de pólen germina, produzindo um tubo, e por esse tubo descem os gametas masculinos. Quando chegam aqui, nessa boca do óvulo, nessa abertura, na micrópila, esse é o nome, o gameta que chega antes se junta à osfera, na primeira fecundação, e o segundo gameta vai se juntar a essas duas células, todas elas são haploides, tá? Formando o que a gente chama de endosperma secundário, porque ele resulta da segunda fecundação. Lá nas gimnospermas, o endosperma ele é chamado por alguns autores de primário, porque ele se forma a partir de um tecido haploide e ele também tem função de nutrição. Tem autor que não chama esse tecido nutritivo de endosperma, que só chama de endosperma esse daqui, mas tem autor que chama esse de secundário porque ele vem da segunda fecundação, tá bom? Quando os gametas se juntam na fecundação 1, eles vão formar o embrião, que vai ser a futura planta. E a partir daqui vai ter o crescimento por mitoses e o desenvolvimento dos órgãos e funções. Então a plantinha, o embrião, a baby plant, vem dessa fecundação. E você veja que ela está protegida dentro da semente. A semente é formada a partir do óvulo, tá bom? Então o óvulo envolve o gameta, assim como a semente envolve o embrião. Só que esse embrião depende de alimento, ele não consegue produzir ainda. Portanto, olha só, a planta prepara para ele uma refeiçãozinha. É comparado ao vitelo dos ovos dos animais, a gema do ovo. E esse tecido chamado endosperma, que quer dizer dentro da semente, ele é resultado da segunda fecundação. E como ele é o resultado da união de 3 células, um gameta masculino e 2 núcleos polares, ele é triploide. E enquanto o embrião vai se alimentando disso, ele vai crescendo. Quando o endosperma acaba e não há alimento, a planta já tem que ter a capacidade de fazer fotossíntese. Portanto, quando a folha sai e a planta se torna autossuficiente, autótrofa, ela não depende mais do endosperma. Tudo bem? Então, enfatizando aqui a dupla fecundação. O óvulo forma a semente, e aqui na imagem você não vê, mas você sabe que existe o ovário, a parede do carpelo ali na base. E essa parede vai dar origem ao fruto. Portanto, ovário formando fruto, óvulo formando semente. O embrião, aqui ó, sendo formado na primeira fecundação, e o endosperma sendo formado na segunda fecundação. Portanto, é importante enfatizar esses pontos. Dupla fecundação, os 2 gametas masculinos, cada um faz uma das fecundações, um fecunda a osfera e o outro fecunda os núcleos polares. Após esse processo, o óvulo forma a semente e o ovário forma o fruto. E aqui está a diferença entre as gímeno e as ângio. O estróbilo das gímeno não tem ovário, as pétalas especiais, as folhas especiais, não é pétala, né? Mas as folhas modificadas não tem ovário, portanto não há fruto, só há semente. Nas ângio há fruto e semente e o mais importante, a fecundação dupla, a segunda delas formando o endosperma triploide, ok? Deu para entender? Beleza? E para te ajudar a lembrar dessas partes, desses termos, quem que é gametófito, quem que é esporófito, quem são os gametas, o que é dupla fecundação, o que é endosperma, eu preparei para você essa musiquinha. A música é a música Bella Ciao, uma música italiana, bem conhecida, tradicional, e que ficou bem conhecida aqui no Brasil na época da Copa, quando o pessoal cantava para os argentinos. E Messi tchau, lembra disso? Messi tchau, tchau, tchau. Enfim, acabou que a gente se ferrou também, né? Mas ela ficou mais conhecida ainda com a série La Casa de Papel. Então eu fiz para você aqui, ó, 3 estrofes desse processo de reprodução. Então agora eu vou apenas relacionar os assuntos aqui ao conteúdo e não vou cantar com vocês agora, tá? Eu vou ensinar você e vou dar a introduçãozinha. Se o nosso vídeo tiver 10 visualizações, a gente faz um clipezinho depois para poder cantar a musiquinha com vocês. Beleza? Olha só então. Vamos tentar entender. A música começa assim, ó. Fanerogamas, tem grão de pólen, o gametófito haploide sensacional, germina o tubo,
leva os gametas que não vão precisar nada. Vamos explicar então? Falei mas tem o grão de pólen, e o grão de pólen é o gametófito. As questões de vestibular pedem que vocês identifiquem essas duas fases. Então, o gametófito masculino é o grão de pólen porque ele carrega o gameta, ele produz e leva os gametas. E mais importante, o fato de transportar o gameta torna o processo independente da água. Lembra que nas criptógamas, nas plantas não tem grão de pólen e os gametas dependem da água para conseguir alcançar o gameta feminino. Então, germinou o tubo, germinou, leva o gameta, que não vão precisar nadar, que não vão porque são dois. Aí, a parte feminina, e a osfera dentro do saco. Gente, esse saco aqui é o saco embrionário. O gametófito haploide sensacional, só esperando ser fecundada para o embrião então formar de novo. E a osfera dentro do saco, o gametófito haploide sensacional, só esperando ser fecundada para o embrião então formar. Lembra que a fecundação, a osfera, forma o embrião, o baby plant, ok? E a última, aqui focando na segunda fecundação. Núcleos polares também são fecundados pelo segundo gameta que ali chega. E aí? Forma endosperma, que é triploide, vai o embrião alimentar. De novo, núcleos polares também são fecundados pelo segundo gameta que ali chega. Ó, passinho. Forma endosperma, que é triploide, vai o embrião alimentar. Aí, garoto, entendeu as partes? Tudo isso para você poder relacionar o conteúdo, poder voar no assunto como o grão de pólen faz. Ok? E se dá bem nas questões que tratam de reprodução das angiospermas, tá? Botânica, um assunto que está aí como um dos favoritos para cair no Enem esse ano, tá bom? Beijo, até a próxima. Valeu?